Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo no canal, mais uma vez aí, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, segurando nas mãos aí, para receber a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus, que é a palavra viva e eficaz, a palavra é vida. E o Senhor, Ele sabe o que nós precisamos no momento certo. Ele traz a palavra, porque a palavra traz avivamento para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vindo no canal, mais uma vez aí. Muito obrigado por todos vocês que estão na mesma fé, na mesma concordância, acompanhando a serva no canal. E depositou sua fé aí, nesta palavra que o Senhor enviou ao coração dos meus irmãos. No canal, na serva, que sou direcionada por Deus e estou aqui por obediência ao Senhor, trazendo essa palavra viva e eficaz ao coração dos meus irmãos. Amém? Você que entrou no canal aí para ouvir esta palavra, deixe seu like, abençoe o canal. E você que se inscreveu, Deus abençoe. Muito obrigado pela confiança. Que Deus visite o seu lar, sua casa, sua família, seus propósitos aí, tudo aquilo que você está almejando no seu coração de bom. Que o Senhor venha visitar e inclinar os ouvidos. Você que não é inscrito, se inscreva. Em nome de Jesus, abençoe o canal. Vamos no ID do Senhor. Você pode estar enviando esta palavra a outras pessoas. Aí o que é bom nós temos que compartilhar. Compartilhe. Plante a sementinha que o Senhor vai trabalhar na obra dele, que é a obra dele. E aonde ele falou que aonde chegasse o canal com a palavra, a oração, o louvor, ele ia operar proeza e maravilha. É ele que vai fazer a obra. Nós estamos aqui só em obediência. Nós faz em obediência e ele opera. Glória a Deus, toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor. Já apresentei sua vida, suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então o Senhor está no controle de tudo. E quando ele está no controle de tudo, eu tenho uma certeza que está tudo certinho, está tudo perfeito em nome do Senhor Jesus. Porque estou fazendo a obra dele da maneira que ele me direcionou e me enviou. Glória a Deus, vamos crer, vamos ter fé, vamos acreditar, vamos orar ao Pai Nosso para começar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus? E hoje nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. E não se esqueça de quando a serva vai ministrar a palavra no canal, eu falo a conclusão e falo a conclusão no final. E fala o refrão no começo. O refrão é o que a palavra vai falar. E a conclusão é o finalizar da palavra, é tudo que foi falado na palavra é a conclusão no final. Glória a Deus. Vamos prestar atenção, meus irmãos. Todas as vezes que a serva for pregar a palavra, ela vai falar a conclusão e o refrão. O refrão é no começo, a conclusão é no final. Glória a Deus, meus irmãos, entender bonitinho? Então nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. E o refrão da palavra fala assim: 4 valores que Cristo se tornou. 4 valores que Cristo se tornou. Vamos entender mais um pouquinho em nome de Jesus? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Vamos para o versículo. O versículo 30. Fala assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação, redenção. Repetindo: mas vós sois dele, em Jesus Cristo,
o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Glória a Deus, aleluia. Vamos entender mais um pouquinho o que o Senhor quer falar conosco nesta noite? Não deixe ninguém tirar seu foco não, em nome de Jesus. Que Deus me dê graça para ministrar esta palavra, porque é bem grande em nome do Senhor Jesus. Vamos prestar atenção que o Senhor quer falar conosco essa noite? Aleluia. Revela 4 grandes valores que Cristo se tornou para nós. Ele se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus Cristo é a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa redenção. Glória a Deus. A sabedoria é a capacidade de discernir entre o bem e o mal, julgar corretamente as coisas de Jesus Cristo e o sábio mestre, e o sábio é o mestre que nos ensinou verdadeiro caminho de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 16, que está escrito. Em Efésios capítulo 1, versículo 8, versículo 9, Paulo afirma: ele tornou abundante para conosco em todas a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo. Repetindo para meus irmãos entender. Em Efésios capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, Paulo afirma ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo. Colossenses capítulo 1, versículo 3, a Bíblia afirma que em Cristo que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Glória a Deus, aleluia. A justiça é um direito que todos têm. Jesus Cristo é o nosso direito. Através de Cristo, nós temos o direito gratuito à vida eterna. Romanos capítulo 16, versículo 33. A salvação conquistada por Cristo, a nossa justiça, é um direito adquirido, adquirido e inalienável de todo aquele que nele crer. Atos capítulo 16, versículo 31. Glória a Deus, aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo descreve como Cristo se tornou a nossa justiça, dizendo: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecador por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Em Jeremias capítulo 23, versículo 6, o profeta Jeremias descreve o Senhor como a nossa justiça, dizendo: nos seus dias Judá será salvo,
Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão o Senhor, justiça nossa. Olha aí, vou repetir para meus irmãos entenderem. Jeremias capítulo 23, versículo 6, o profeta Jeremias descreve o Senhor como a nossa justiça, dizendo: nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão o Senhor, justiça nossa. Forte, né, meus irmãos? A santificação é a separação do pecado para se consagrar a Deus. Sem o sacrifício de Cristo na cruz, não haveria como sermos santificados. Pois em Hebreus capítulo 10, versículo 14, a Bíblia afirma que o Senhor Jesus Cristo, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre tanto quantos estão sendo santificados. Deus só nos aceita como santos por causa da santidade do seu Filho, Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 4 até o 7. Meus irmãos, é forte. Eu vou repetir para meus irmãos entenderem, meus irmãos. Presta atenção. Hebreus capítulo 10, versículo 14. A Bíblia afirma que o Senhor Jesus Cristo, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre tantos quantos estão sendo santificados. Deus só nos aceita como santos por causa da santidade do seu Filho Jesus Cristo. Romanos capítulo 14, está em Hebreus capítulo 14, tá? Em Romanos capítulo 1, versículo 4 e versículo 7, Jesus Cristo é o santificador da nossa vida. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo afirma que nos fomos salvos, que nos fomos lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 12, o escritor sagrado escreve: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Olha, vou repetir, meus irmãos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 12, o escritor sagrado escreve: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Glória a Deus, aleluia. A redenção é a salvação efetuada por Cristo, o nosso Redentor e Salvador. O nosso Redentor e Salvador. Jó capítulo 19, versículo 25. Ele redimiu a nossa alma através do seu precioso sangue. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, versículo 19. O apóstolo Paulo afirma que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Glória a Deus, aleluia. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, versículo 14, a Bíblia afirma: ele nos tirou da posteridade
Repetindo, para meus irmãos entenderem. Colossenses capítulo 1, versículo 13, versículo 14. A Bíblia afirma, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, eita glória. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, a palavra de Deus afirma que nos fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Forte a palavra, hein, meus irmãos? Aqui o refrão da palavra está falando assim, 4 valores que Cristo se tornou. Aqui ele tornou, aqui está falando, 4 valores que Cristo se tornou. Está falando, Jesus Cristo é a nossa sabedoria, Jesus Cristo é a nossa justiça, Jesus Cristo é a nossa santificação, Jesus Cristo é a nossa redenção. Glória a Deus, aleluia! Vamos para a conclusão da palavra. Todos nós, mérito desta repetindo, a conclusão. Todos nós, mérito está em Cristo Jesus. Fomos instruídos por Cristo, por Jesus Cristo. A nossa sabedoria, fomos justificados por Jesus Cristo. A nossa justiça, fomos santificados por Jesus Cristo. A nossa santificação. E fomos redimidos por Jesus Cristo, a nossa redenção. Glória a Deus, aleluia. Até aqui. Glória a Deus, aleluia. Tudo isso. 4 valores que Cristo se tornou. 4 valores que Cristo se tornou. Forte, né, meus irmãos? Ele é tudo isso em nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Olha que privilégio nós ser chamado filho de Deus, co-herdeiro de Jesus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus. Meus irmãos, é forte, né? Jesus Cristo, ele é soberano, ele é grande, ele é suficiente, ele é onipotente, ele é soberano, ele é fiel. Jesus Cristo, ele se tornou tudo isso na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. A serva do Senhor nunca vai se cansar de falar que Jesus tem tudo o que nós precisamos. Todos os dias eu estou falando isso. Jesus tem tudo o que nós precisamos. Não precisa você buscar dali do lado, ali da esquerda. Não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A porta do céu está nele, é estreita, mas vale a pena no final. Acredite nisso. Nós temos que ter certeza e segurança de que quando nós sair desta vida, nós tem lugar preparado. Glória a Deus, aleluia. E quem foi preparar? Foi esse grande Deus, grande Rei, o Rei dos Reis, o Santo de Israel, nosso Salvador. Ele é o nosso pastor, ele nos resgata todos os dias da mão do inimigo. Glória a Deus, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. E em cima desta palavra eu vou fazer um convite a você. Você quer ser resgatado por Jesus da mão do inimigo? Porque às vezes nós estamos sofrendo tribulação e nós não sabemos por quê. Às vezes nós não temos entendimento, às vezes não é nem porque ser rebelde. Não tem entendimento e sabedoria, nós temos que pedir a Deus. Ele pode nos resgatar de todas as coisas que não é agradável aos olhos dele. Se você se achegar a ele e reconhecer que ele pode fazer isso por você, como você que não entregou sua vida para Jesus,
Você vai ali no cantinho e você fala: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra, quero ser resgatado pelo Senhor. Eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida. E o Senhor, você vai sentir já o abraço do Senhor na sua vida com muita alegria, porque você reconheceu e Ele está do seu lado. Aleluia, glória a Deus. Ele vai te dar livramento, te proteger, te guardar nas piores dificuldades, de tristeza que esse mundo pode oferecer. Ele vai estar do seu lado. Com vento forte, os gigantes se levantando, você tem um Deus que cuida de você, zeloso. Aleluia! Que te dá livramento todos os dias. Que te dá refrigério na alma. Que é a tua alegria. Ele é a nossa alegria. A nossa paz familiar dentro dos nossos lares, da nossa casa, da nossa família. Resgatando aqueles que estão perdidos, que não têm entendimento e o inimigo joga como uma bola. Ele é o nosso juiz e advogado, não se esqueça disso. Amém? E você que saiu da presença do Senhor, o convite é para você também. Vem, filho, vem, filha, vem enquanto é tempo. Vem, eu estou nas portas batendo já. Se arrependa. Se arrependa dos seus erros, das suas falhas. Você que está sofrendo tanto nesse mundão de meu Deus, Ele está se apresentando para você nesta noite, neste dia. Amém? Vamos terminar com o Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.